O Bitcoin não para de cair, renovou patamares abaixo dos $80.000. Ether flertando com um patamar abaixo dos $2.000 e Solana revisitando o patamar de $120, que não era visto há muito tempo. Seria esse o fim da alta cripto? A gente atingiu o topo desse ciclo quando o Bitcoin bateu $110.000? O que está acontecendo com o mercado? O que precisa acontecer para o mercado voltar a subir e se isso deve ou não acontecer ainda no ano de 2025? E o principal, o que fazer nesse momento? Vale a pena comprar? O mercado pode cair muito mais? Compro só Bitcoin? Compro altcoins? O que eu faço? Vamos tentar fazer uma análise completa no vídeo de hoje, explicando o cenário, o momento atual do mercado cripto, explicando o que está por trás dessa grande queda, tentando entender o cenário para os próximos meses e principalmente como se posicionar nesse cenário extremamente desafiador. Lembrando que meu nome é Gabriel Birli, sou analista de cripto desde 2018 e estou aqui para te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Então, enquanto roda a vinheta, confere se você não está inscrito aí no canal. Olha, eu sempre tô aqui falando para vocês que eu quero ajudar todo mundo a investir em cripto do jeito certo. E eu não tô de balela, não falo isso para vender curso, nada disso. Eu falo o que eu acredito e eu faço o que eu acredito aqui. E eu sempre tento produzir conteúdos e estar presente aqui no canal e ajudando as pessoas nos momentos de mais estresse no mercado. Porque é quando todo mundo precisa de ajuda. Tem muito gênio no mercado de alta, tem muito gênio quando está todo mundo subindo, mas são poucos que realmente estão dispostos a ajudar quando o mercado está caindo. Por isso que eu resolvi separar um tempo para fazer duas coisas que vão te ajudar pra caramba. Primeiro, um curso gratuito de 3 aulas, 3 aulas completíssimas dizendo se cripto ainda vai explodir em 2025, todo o cenário macroeconômico para te tranquilizar em relação ao seu posicionamento no mercado nesse momento, quais altcoins ainda vale a pena para comprar agora, você que deve estar com muitas dúvidas em relação às altcoins da sua carteira e montando uma carteira vencedora na prática. Como na prática montar uma carteira, quantas criptos colocar, quanto colocar em cada uma, como fazer rebalanceamento da carteira, quando fazer rebalanceamento, como comprar, quando vender, tudo isso na prática. Vou fazer essas 3 aulas gratuitas no formato de curso e para todo mundo que tiver inscrito nas aulas, eu vou fazer uma análise de carteira, uma consultoria gratuita. Sim, uma consultoria com você, ajudando a analisar sua carteira e tirar dúvidas sobre momento de comprar, momento de vender, o que fazer com o seu portfólio, com o seu patrimônio. Separei uma semana inteira todo o meu time para fazer essa consultoria de forma 100% gratuita para todo mundo que tiver inscrito nas aulas. E para se inscrever é de forma gratuita. É o primeiro link aqui na descrição. Lembrando, para você não vacilar, que as aulas acontecem na próxima segunda-feira, 17, 18 e 19 de março. Daqui 7 dias, só para quem tiver inscrito, eu vou fazer análise de carteira durante e depois das aulas, beleza? Considere se inscrever aqui embaixo, te espero lá e, cara, essas aulas são boas, tá? Vão te ajudar pra caramba. Pessoal, vamos lá. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está abaixo dos $80.000, uma correção grande ao longo do final de semana. E para eu tentar explicar o momento de mercado que a gente está vivendo, o que está afetando o Bitcoin e principalmente a projeção para 2025, eu preciso recapitular uma análise que eu fiz, um cenário que eu tracei no primeiro vídeo do ano. Primeiro vídeo do ano eu fiz um resumão de tudo o que eu esperava que poderia acontecer de positivo e negativo com o Bitcoin, com o mercado cripto como um todo em 2025. Eu listei os catalisadores positivos e eu listei os catalisadores negativos. Por enquanto, os catalisadores negativos vêm agindo de uma forma mais forte no mercado. Obviamente, por conta disso, o mercado vem corrigindo. Todos os catalisadores positivos, eles ainda existem, mas ainda não começaram a atuar no mercado, não começaram a agir. Muitos deles foram postergados para os próximos meses, para o segundo semestre, mais para frente. Mas o que vem agindo de forma mais relevante no mercado são esses 3 catalisadores negativos que eu destaquei para vocês, que já estavam mapeados, que poderia acontecer, que poderiam afetar o mercado cripto, mas que estão afetando de uma forma grande e no curto prazo, todos agindo de uma forma conjunta no mercado. Aqui a gente está falando de uma decepção com a política americana, política regulatória principalmente. O mercado acabou criando uma expectativa do que poderia acontecer quando o Trump entrasse e a realidade foi outra. Isso não significa que a realidade está ruim, isso significa que a expectativa do mercado foi frustrada. Vou entrar mais a fundo nisso. O segundo ponto é a decepção do mercado com os cortes de juros. O mercado esperava uma probabilidade, uma possibilidade maior de cortes de juros, pelo menos no primeiro semestre, uma precificação de que teriam mais cortes em 2025. Isso vem causando também uma certa decepção com o mercado e principalmente um conflito geopolítico que não é geopolítico. Quando a gente diz conflito
conflito geopolítico, entende-se de que a gente está falando de guerra, esse tipo de coisa. A gente está, de fato, vivendo um conflito geopolítico nos âmbitos econômicos, entre Estados Unidos, México, Canadá, União Europeia e China. De forma mais clara, o que está acontecendo aqui? Os Estados Unidos estão impondo tarifas em grandes potências, em grandes países ao redor do mundo, tentando utilizar essas tarifas como uma barganha comercial para negociar com esses países, e esses países estão retaliando. Isso está causando uma incerteza macroeconômica gigantesca nos mercados. Esse é o principal motivo do porquê os mercados estão tão estressados assim. Gabriel, por que você me diz que esse é o principal motivo que está estressando os mercados? Porque todos os mercados do mundo estão estressados, estão caindo. Não é algo único no mercado cripto. Todas as bolsas do mundo inteiro estão sofrendo uma correção muito grande. Então não é porque o mercado cripto está decepcionado com a reserva estratégica do Trump, nada disso. É porque, de um ponto de vista macroeconômico, o mundo, os mercados de risco estão sofrendo uma grande incerteza. E é sobre isso, todos esses pontos, que a gente vai destrinchar e tentar analisar aqui no vídeo de hoje. E para a gente entender muito bem essa análise, a gente precisa entender o que faz preço em cripto. O que isso quer dizer? O que faz o mercado cripto subir ou descer no longo prazo? Notícias, tweets, esse tipo de coisa, faz o mercado cripto se movimentar no curtíssimo prazo, pequenos movimentos de preço. Aqui eu estou falando de movimentos grandes de preço, correção de 80% ou valorização de 5 vezes. O que causa esses grandes movimentos de preço no Bitcoin ao longo do tempo? Entendendo isso, a gente consegue entender o medo do mercado. E para exemplificar isso, eu sempre gosto de mostrar esse gráfico aqui, o Bitcoin comparado com o M2, que é um indicador de liquidez ao redor do mundo. Aqui eu não preciso entrar nos pormenores desse indicador, mas o M2, ele é um indicador de oferta monetária das 5 principais moedas do mundo. O que isso significa? A quantidade de moedas, de dinheiro disponível no mundo. Quanto mais dinheiro disponível no mundo, mais propensas as pessoas estão a pegar esse dinheiro e gastar esse dinheiro, a investir esse dinheiro. Por isso que o M2, ele é uma métrica muito relevante para o Bitcoin. A gente consegue ver nesse gráfico o M2 e o Bitcoin, linha azul e linha verde. Como o Bitcoin ele é extremamente correlacionado com essa métrica. Quando o M2 sobe, quando a liquidez global, a quantidade de dinheiro no mundo sobe, o Bitcoin também costuma subir. E eu venho batendo nessa tecla, eu acho que todas as análises macroeconômicas que eu faço aqui no canal, eu trago esse gráfico, ou eu trago alguma coisa que remeta a isso, para que fique muito claro na cabeça de todo mundo que o Bitcoin é um trade de liquidez. Sempre foi e por muito tempo vai continuar sendo. Bitcoin é um ativo de risco. Cripto é uma classe de ativos de risco. E ativos de risco sobem quando as pessoas têm mais dinheiro para investir. Quando as pessoas têm mais dinheiro para investir e quando as pessoas não têm incentivos para guardar dinheiro. E a gente consegue ver com muita clareza nesse gráfico a correlação do curto prazo, tá, do Bitcoin com o M2. Mas se a gente pega a correlação histórica, esse número ele é acima de 0,88, ou seja, 88% de correlação Bitcoin com liquidez global. É muito dependente dessa métrica. O Bitcoin ele depende muito dessa métrica e a gente vê como no final do ano passado o M2 cresceu bastante, depois passou por uma correção, o Bitcoin também vem passando por essa correção e depois o M2 voltou a subir. Isso não significa que o próximo passo, no próximo mês, na próxima semana, o Bitcoin também vai voltar a subir. Isso pode haver um certo lag, uma certa demora para o Bitcoin seguir esse indicador, mas a próxima tendência do M2 é uma tendência de alta. De qualquer forma, entendendo que o Bitcoin é extremamente correlacionado a essa questão de liquidez, a gente precisa falar de outro fator que é uma consequência do M2, na verdade o M2 é uma consequência dele e que também impacta em muito o mercado cripto. Trouxe mais um gráfico de correlação aqui para vocês, esse mais longo. Esse gráfico aqui eu estou pegando lá desde 2019, tá? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele mostra essa linha azul com as bolinhas verdes e vermelhas, ele mostra a taxa de juros nos Estados Unidos. E a linha vermelha desse gráfico é o preço do Bitcoin. A taxa de juros ela afeta o indicador de liquidez. Quanto maior a taxa de juros, mais incentivo as pessoas têm de tirar dinheiro da economia e deixar dinheiro na renda fixa, parada. Pô, tem renda fixa nos Estados Unidos pagando 5% ao ano em dólar. Para que eu vou colocar dinheiro em outros lugares? Para que eu vou assumir risco? Não preciso disso. Agora, quando a taxa de juros está a 2, 1, 0%, aí você tem todo o incentivo do mundo a tirar o dinheiro da renda fixa e botar dinheiro no que for. E a gente consegue ver esses movimentos de forma muito clara nesse gráfico. A gente consegue ver ali entre 2020
2020 e 2021, que os Estados Unidos passou por uma queda de juros muito grande, como o Bitcoin reagiu muito positivamente a isso, e entre 2022 e 2023, que os Estados Unidos passou por uma alta de juros muito grande, como o Bitcoin passou por um dos piores bear markets de todos. E a gente consegue ver ali mais no final, segunda metade de 2024, quando o mercado como um todo começa a ficar com uma expectativa muito grande de que vai ter corte de juros e os cortes de juros começarem, a gente consegue ver o Bitcoin também reagindo e renovando ao time high, voltando para acima de 100 mil dólares. Então é bem batata, bem simples, bem óbvio a gente entender que se a gente quer prever os próximos movimentos do Bitcoin e entender se a tendência do Bitcoin é de alta ou de baixa, a gente precisa entender se a tendência dos juros é de cair ou de subir e assim se a tendência do M2, da liquidez global, é de subir ou de cair. E aí tu vira para mim agora e fala, beleza, Gabriel, toda essa queda recente, como que isso tem correlação com o que você está mostrando na tela para mim? O que é essa questão de guerra tarifária que você vem falando? Por que o cenário de mercado mudou tanto? E antes era alta infinita e agora é correção infinita. Aqui a gente precisa analisar o cenário de mercado sobre dois espectros. O que é a economia americana, o que vem apresentando o cenário econômico americano nesse momento e quais são as expectativas do futuro. A grande questão aqui não é nem como que a economia americana está no momento, mas sim uma incerteza muito grande sobre o seu futuro, e o seu futuro mais de curto prazo, estou falando aqui 2025. Economia americana no seu estado presente, como isso vem afetando os mercados. Eu peguei dois índices aqui que são bem interessantes de serem analisados. São índices que eles resumem vários outros índices. Então eu peguei aqui um indicador de crescimento, que ele resume todos os indicadores de crescimento da economia americana, e um indicador de inflação. Então basicamente esses dois indicadores mostram se a economia americana está crescendo ou decrescendo, e se a inflação nos Estados Unidos está subindo ou não. Eu resolvi pegar esse indicador de novembro para cá. Por que de novembro para cá, Gabriel? Porque novembro foi o último grande rally de alta ali, né? Novembro, dezembro foi quando o mercado cripto disparou. O que mudou de lá para cá em relação à percepção econômica? Primeiro, uma percepção de que a economia americana está desacelerando. A gente consegue ver o indicador ali em cima de crescimento, Growth Index, como ele está indo para baixo, ou seja, no geral, os indicadores de crescimento econômico, atividade econômica nos Estados Unidos estão deteriorando, estão piorando. E do outro lado, os indicadores de inflação subindo, ou seja, a inflação nos Estados Unidos subindo durante esse período, os bens ficando mais caros. Esse é o cenário que é a foto do momento. E é um cenário que por si só, ele não é legal para os mercados. Por que eu estou falando isso? Economia americana desacelerando. Puta, todo mundo já fica meio... Caraca, cara. Todos os investidores de risco investem em risco onde? Nasdaq, ação de tecnologia nos Estados Unidos. Muito difícil investidor de risco tomar risco investindo na União Europeia, investindo em mercado emergente. No máximo, o cara vai colocar um quequereco da grana dele na China e ainda com um risco político regulatório gigantesco. Então, se a economia americana está dando sinais de desaceleração, o investidor de risco que investe principalmente por meio dos Estados Unidos já fica com um pezinho no freio, já fica um pouquinho com o pezinho para trás. Opa, peraí. Se eu comprar ações ali das empresas nos Estados Unidos, será que o resultado delas não vai deteriorar? Porque a economia americana pode estar entrando numa recessão. Putz, não sei como é que vai estar o resultado dessas empresas, a margem de lucro para os próximos meses e tudo mais. O cara já fica meio receoso e fala, pô, vou pisar no freio, vou diminuir minha alocação de risco aqui. Gabriel, mas isso não tem nada a ver com Bitcoin. Ah, meu amigo, não se engane. Normalmente, grandes fundos de investimento, grandes investidores, pensam nos investimentos deles como caixinhas. Caixinha segura, caixinha arriscada. Bitcoin tá na caixinha arriscada, meu filho. Se o cara desalocar de Nasdaq, ele vai desalocar de Bitcoin. Tá nem aí. Tá nem aí que a margem de lucro da Microsoft não afeta o Bitcoin. Isso afeta, porque afeta a percepção de risco, sentimento de risco dos investidores. Beleza. Crescimento econômico nos Estados Unidos afeta. E a questão da inflação? Inflação também afeta. Porque lembra que eu mostrei o gráfico para vocês? O mercado todo tá esperando corte de juros. O Fed começar a cortar juros e injetar liquidez no mercado, dinheiro nos mercados. Só que dinheiro nos mercados, taxa de juros baixa, é incentivo para as pessoas gastarem mais dinheiro. E se eu estou gastando mais dinheiro, eu estou comprando mais coisas, não necessariamente só investindo. Se eu estou comprando mais coisas, quem vende esses produtos, esses serviços, está mais disposto a cobrar mais caro, porque tem mais gente comprando. Entendem como vira uma grande bola de neve? E cortar juros, injetar dinheiro na economia tende a acelerar, jogar a inflação ainda mais para cima? Então a foto desse momento, desse cenário macroeconômico é a pior possível para cripto, para ativos de risco no geral. A economia americana não está crescendo, isso afasta investidores de risco e a perspectiva de que não vai ter corte de juros tão cedo porque a inflação está alta
também afasta investidores de risco, porque eles acham que a taxa de juros vai continuar alta por mais tempo. Esse é o cenário, a foto atual do mercado. E isso vem justificando boa parte das quedas desse curto prazo de cripto. Por que cripto corrigiu ali dos 110 para 80 mil dólares? Nasdaq, S&P, bolsas corrigindo, dólar nos Estados Unidos caindo também, tudo caindo, mercados inteiros sofrendo. 50% da justificativa vem por conta desse cenário macroeconômico. 50% da justificativa vem sobre uma incerteza ainda maior de como que essa tela aqui vai estar no futuro. Por que eu estou falando isso? O Trump tá, travando uma guerra fria, econômica e tarifária com boa parte do mundo, colocando tarifa no México, na União Europeia, no Canadá, na China. E qual que é a grande questão das tarifas? Você não sabe qual que vai ser o impacto dessas tarifas na economia americana. Lembra que eu mostrei que a foto atual é a economia americana desacelerando e inflação subindo. Beleza, agora os Estados Unidos vai taxar 25% de tudo que vem da China. E aí? Como é que vai ser a economia americana que usa um monte de produto importado da China, não só para consumo, mas também como peças, como insumos para a produção de outros produtos dentro do território americano? Cara, se eu sou a Apple e eu produzo iPhone nos Estados Unidos, boa parte desses componentes, dessas peças, são produzidas, ou quase o iPhone inteiro é produzido na China. E agora tá 25% mais caro de produzir lá. O que eu vou fazer? Vou ficar no prejuízo? Não. Vou cobrar 25% mais caro no meu iPhone. Será que é isso que a Apple vai fazer? Ou a Apple vai começar a produzir essas peças dentro dos Estados Unidos? Se ela produzir isso dentro dos Estados Unidos, não vai ficar mais caro e pode ser que isso influencie, incentive, reaqueça a economia americana. Porque agora está dando mais emprego, né? Você está empregando mais pessoas, está produzindo mais coisas dentro do solo americano. Ou pode ser que tenha um efeito contrário. A Apple não consiga trazer essa produção para os Estados Unidos, ela continua importando da China, as tarifas de 25% continuam, o produto fica mais caro e com isso nenhum americano mais vai comprar iPhone, porque está muito caro. Então a margem de lucro, a receita da Apple vai cair, os bens vão ficar mais caros, isso vai fazer com que a inflação continue subindo e que a recessão econômica venha mais rápida na economia americana. Entende como são muitos sis, muitas hipóteses, muitos cenários possíveis do que pode acontecer se essa guerra tarifária for para frente? Tá aí mais um se. Se isso daqui for para frente, como isso vai para frente? Tem outro se. E se a China retaliar os Estados Unidos e tudo que os Estados Unidos vende para a China começar a ser taxado também? E agora as empresas que ganham dinheiro nos Estados Unidos exportando vão exportar menos e ter uma receita menor ainda. Então, 50% do medo do mercado vem de todos esses sis, de todos esses questionamentos. O que vem fazendo com que em todas as grandes universidades e institutos econômicos nos Estados Unidos, a expectativa de inflação futura nos Estados Unidos vem aumentando. Esse gráfico ele mostra a expectativa de inflação para os próximos 5 anos, para os próximos 12 meses, para os próximos 10 anos. E a gente consegue ver, eu peguei ali principalmente, olhem desde janeiro de 2024, como do começo do ano até o momento que a gente está agora, a expectativa futura de inflação vem subindo. Ou seja, não só a inflação está alta no momento, como a expectativa é que ela fique mais alta ainda daqui 12 meses. Inflação mais alta ainda daqui 12 meses significa, talvez, menos corte de juros daqui 12 meses. Mas calma que tem outro fator aqui. A inflação está alta e tende a estar alta por mais tempo. Beleza, mas a economia americana está desacelerando. E se nos próximos 2 meses a economia americana desacelerar mais ainda, essas tarifas forem implementadas e isso causar um desaceleramento muito grande, uma desaceleração muito grande na economia americana e o Fed olhar e falar, a economia americana está entrando em recessão, ferrou. Como que você combate recessão? Baixando juros, porque aí é mais incentivo para as pessoas gastarem esse dinheiro. Se ninguém está vendendo nada nos Estados Unidos, você incentiva as pessoas a comprarem. Mas a inflação está alta. Taxa juros para baixo, mesmo com a inflação alta. A gente aguenta a inflação mais alta ainda só para segurar uma recessão. Mas ainda pode ser que nada disso aconteça, porque pode ser que amanhã Trump e Xi Jinping aperte suas mãos e não existe mais guerra tarifária. Ufa! Olha quantos cenários plausíveis e possíveis e como toda essa incerteza vem fazendo o mercado entrar em pane, olhar para a tela e falar, eu não sei nada do que vai acontecer para os próximos 3 a 6 meses. E na dúvida, se eu não sei o que vai acontecer, eu corro para as colinas. O que eu faço?
compro renda fixa e compro ouro, que é basicamente a única coisa que está subindo nesses últimos meses. Rapaz, mas que situação, hein? Exatamente, é isso que vem causando esse estresse tão grande no mercado e causando quedas grandes históricas na bolsa americana também. Uma boa notícia é que o mercado como um todo, ele voltou a precificar, apesar de todas essas incertezas, ele voltou a precificar mais cortes de juros esse ano. O mercado já está precificando de 3 a 4 cortes de juros esse ano. Nesse gráfico é sempre quando o quadradinho azul dá uma escadinha, tá? O juros está ali na casa dos 4,25, quase 4,50. O mercado está precificando ali que em junho os juros vai cair para 4, entre 4 e 4,25. Depois em julho vai cair de novo. Depois em outubro vai cair de novo. 3 cortes de juros no segundo semestre, todos no segundo semestre. Gabriel, mas você falou que não vai ter corte de juros porque a inflação... O mercado está precificando que vai ter inflação alta, mas que o Fed vai ter que cortar juros mesmo assim, porque desaceleração econômica nos Estados Unidos vem acontecendo de forma muito rápida. Então pode ser que o corte de juros não venha por causa da inflação, venha para frear uma recessão e reincentivar a economia americana. Olha que cenário cheio de variáveis, né? E tem ainda uma outra variável que vem afetando o mercado cripto. Essa eu deixei para o final porque ela é menos importante. Na minha visão, 80% da queda está aqui nessa explicação que eu fiz até agora, beleza? E da onde vem os outros 20%? Vem de uma certa decepção que o mercado vem tendo com umas políticas regulatórias que o Trump e a Casa Branca vem implementando em relação ao mercado cripto. A gente teve nos últimos dias o lançamento, a publicação da proposta da reserva estratégica para Bitcoin e outros criptoativos lá nos Estados Unidos. Uma proposta que a primeiro momento eu esperava que saísse só no segundo semestre. Na verdade, a execução de fato ainda não foi feita. Essa execução da reserva estratégica é o que eu espero que aconteça no segundo semestre. Mas o que a gente teve foi basicamente anúncio do anúncio. Algo bem comum no governo Trump. Eles anunciaram um pouco mais por cima, de uma forma um pouco mais clara, como é que vai ser essa reserva estratégica. E o mercado se decepcionou um pouco com isso, cara. Apesar de ser uma ótima notícia, o mercado conseguiu se decepcionar porque o mercado de investimentos no geral nada mais é do que expectativa e realidade. O que a gente teve de anunciado dentro dessa proposta da reserva estratégica? Que basicamente o governo americano vai montar uma reserva de criptoativos, de Bitcoin principalmente, com ativos que já estão em posse do governo federal. Ou seja, os Estados Unidos têm aqui 17, 18 bilhões de dólares em criptoativos, a gente não vai vender isso daqui. Pum! Primeira decepção do mercado. Por que primeira decepção? A primeira proposta lá atrás da senadora Cynthia Lummis era de uma compra ativa de bitcoins por parte do governo americano. Ou seja, não é que o governo americano não vai vender, é que o governo americano vai comprar bitcoins. Só que nessa nova proposta não ficou definido isso, de que o governo americano vai comprar e quanto vai comprar. Isso não ficou definido, só ficou definido que eles não vão vender e ainda ficou definido aqui que a Secretaria do Tesouro e Comércio está autorizada a desenvolver no futuro estratégias que sejam neutras em questão de orçamento para comprar bitcoins. Ou seja, no futuro, a gente pode desenvolver estratégias para comprar bitcoins de fato. Porém, essas estratégias precisam ser neutras em termos de orçamento, ou seja, não podem aumentar o custo do contribuinte americano, ou seja, não vai ter cara pagando imposto para o governo comprar bitcoin, o que está extremamente correto. Porém, isso acabou frustrando as expectativas do mercado. Também foi definido aqui que, além da reserva, vai ser feito um estoque de outras criptos, junto com as criptos que também o governo já tem dentro do seu balanço, dentro do seu orçamento. Aquelas lá que o governo americano acabou confiscando em algum processo, em alguém que o cara foi lá, prendeu, confiscou as contas bancárias, tinha cripto lá e o governo americano acabou ficando com essas criptos. Porém, o governo americano deixou muito claro que aqui não existe a menor possibilidade deles comprarem novas criptos que não sejam Bitcoin. Isso aqui também foi um grauzinho, uma pitadinha de pessimismo, de incerteza, de estresse no mercado. Ah, Gabriel, por causa disso que está caindo porque se decepcionou com isso? Cara, poderia ser a melhor proposta de reserva estratégica do mundo. O governo americano poderia lá anunciar que vai comprar 1 milhão de bitcoins ao longo dos próximos 4 anos. Ainda assim, é muito difícil que isso fosse suficiente para fazer com que o mercado emendasse um novo rally de alta, ou seja, Bitcoin ali 100, 110, 120 mil dólares por conta disso. Eu mostrei o gráfico no começo do vídeo. Bitcoin depende de liquidez.
E liquidez se dá por conta de queda de juros, economia americana bem, inflação caindo e por aí vai. Então, com base em tudo isso, vamos resumir. Gabriel, e aí? Acabou o ciclo de alta, então? Não vai ter corte de juros nunca, a economia americana tá indo pro vinagre, guerra tarifária, etc. Fuja pra colina, acabou, o Bitcoin fez topo em 100 mil dólares? Cara, a gente precisa, nesse momento, descorrelacionar curto prazo de longo prazo. Bear market é quando a gente tem uma série de catalisadores, de notícias negativas para o mercado cripto ao longo de um ano, ao longo de 2 anos. Um monte de coisa acontecendo que prejudica o mercado durante um longo espaço de tempo. Porque eu acredito que a gente não está entrando em um bear market. Porque a gente ainda tem uma perspectiva de fatores positivos acontecendo no mercado ao longo desse ano, principalmente do segundo semestre. Quando eu olho para os próximos 12, 18 meses do mercado, eu vejo coisas boas acontecendo. E é por isso que eu acredito que a gente está vivendo um estresse de curto prazo que pode sim piorar, que pode sim se estender para os próximos 3, 4, 6 meses talvez, mas que em algum momento a gente vai ver algumas viradas de chave que estão para acontecer. Resumindo tudo isso, até desenhei uma timeline aqui para a gente. O que a gente tem no curto prazo? Ou seja, 3 a 6 meses a partir de agora, daqui para frente. A gente tem incerteza sobre corte de juros nos Estados Unidos, a gente tem inflação persistente nos Estados Unidos, por conta da inflação estar alta, a gente não sabe quando e quanto que vai ter de corte de juros que são importantes para a cripto. Receio da guerra tarifária, se a guerra tarifária vai fazer com que a economia americana acelere, desacelere muito, o quanto que isso vai afetar a inflação, o quanto que isso vai afetar a disposição política e diplomática dos Estados Unidos com o resto do mundo e um quesinho de decepção com as políticas regulatórias implementadas e anunciadas até agora. Embora esse último ponto ele seja residual, não seja o grande motivo da queda. Porém, no longo prazo, e é o que eu estou falando principalmente no segundo semestre, a gente já vê a existência de alguns catalisadores positivos para o mercado. O primeiro deles, que não é tão claro assim, mas pode acontecer em algum momento, principalmente por conta da desaceleração econômica nos Estados Unidos, é a queda da inflação. Primeiro a economia desacelera. Primeiro pessoas são demitidas, depois cai a atividade econômica e só depois cai a inflação. O que a gente está vendo agora é uma incerteza muito grande em relação às tarifas, porém, desemprego começando a subir nos Estados Unidos, atividade econômica começando a desacelerar, pode vir a refletir numa queda da inflação no segundo semestre. Pelo menos todos os economistas que entendem muito de mercado e que eu converso ao longo do meu dia a dia acreditam que essa é a trajetória mais provável para a inflação, beleza? Em algum momento, ao longo dos próximos 8 a 12 meses, começar a cair, começar a arrefecer. Com isso, e com a economia americana desacelerando, possibilidade da volta dos cortes de juros, fim da guerra tarifária. Novamente, eu realmente acredito que essa guerra tarifária é um instrumento, uma arma de barganha, de negociação que o governo americano está fazendo para com outros países. Eu duvido muito isso se escalar por muitos meses, não ser resolvido pelo menos dentro dos próximos 3 meses e acabar escalando a um patamar insustentável, a ponto de estressar muito o mercado. E por fim, lembrando que esses 3 primeiros pontos são os mais importantes para o mercado se recuperar e para o Bitcoin buscar os 150 mil dólares, algo que eu acredito que ainda vai acontecer em 2025. Esses 3 pontos são os pontos mais importantes, mas a gente ainda pode ter início da nova política regulatória, de fato sendo executada em prática, e novos ETFs sendo aprovados nos Estados Unidos. Óbvio, o macro precisa estar bom, senão os ETFs vão flopar, mas com macro bom e ETF sendo lançado, a gente tem vários catalisadores ao mesmo tempo atuando no mercado. Cenário parecido com o finalzinho de 2024. Gabriel, beleza, entendi todo o cenário macroeconômico, como é que tá o mercado cripto. Mas eu não aguento mais perder dinheiro, o que eu faço agora, cara? Eu troco Bitcoin por altcoins, eu vendo e espero cair mais, será que a gente chegou no fundo? Eu compro tudo que me restou aqui em cripto? Qual que é a sua visão sobre isso? Beleza, vamos em partes. Eu queria começar mostrando um gráfico para vocês. Esse daqui é o gráfico de medo e ganância do Bitcoin. Eu adoro esse gráfico porque ele, cara, é o que mais reflete como funciona o mercado de investimento. Ele mostra como quando o mercado está caindo, tá todo mundo com medo. E ele mostra que quando o mercado está subindo, quando o mercado tá fazendo topo, tá todo mundo ganancioso querendo comprar mais. Eu sei que isso daqui que está na tela é um clichê muito grande. Mas clichês existem por algum motivo, né? Às vezes um clichê existe porque ele é verdadeiro. E não existe nada mais clichê nos mercados de investimento do que frases de Warren Buffett, de compra ações de canhões e venda ações de violino, que nada mais diz que, cara, você tem que comprar quando esse negócio aqui tá com medo e você tem que vender quando esse negócio aqui tá com euforia. E essa é a grande verdade. Quando a gente olha para os gráficos, a gente entende
que a gente está em um ponto de compra tão bom quanto foi agosto de 2024, que foi a última vez que o índice medo e ganância atingiu patamares de medo, e tão bons quanto o segundo semestre de 2022, que foi a última vez que o medo e ganância atingiu extremo medo. Então a mentalidade de montar uma estratégia muito efetiva e que funcione nesse momento envolve, cara, a gente está em extremo medo. Agora é a hora de estar full alocado e esperar o mercado voltar para a extrema ganância para aí sim eu realizar lucro. Gabriel, mas pode cair mais, pode cair mais. Embora eu acredite que a gente está bem próximo do fundo e que a força vendedora está bem esgotada no mercado cripto, eu acredito que é muito improvável. Bitcoin 40, 50 mil dólares, todas essas projeções que estão fazendo. O Bitcoin pode sim cair mais, mas 10%, se tudo der muito errado, um cenário caótico, mais 20%, mas ele pode dobrar de preço a partir desse momento ao longo dos próximos 12 meses. Vocês sabem, eu sou do time de não tentar prever movimentos de curto prazo, tentar prever movimentos de longo prazo e seguir a cartilha do bom investidor. Quem está perdendo dinheiro agora é principalmente quem comprou acima de 100 mil dólares quando o mercado estava extremamente ganancioso. É hora de rever os erros, definir uma estratégia muito bem definida e estar bem preparado para os próximos 12 meses de mercado. Então, resumindo isso na cartilha do investidor cripto nesse momento de mercado, eu diria que a primeira coisa a se fazer é ter paciência e cabeça no lugar, tá? Nesses momentos de mercado que o mercado está super estressado, que está tudo caindo, não é hora de ficar desesperado. Quem ficar desesperado agora vai perder dinheiro. Tem o caixa, e aqui não é só ter caixa, tá? É capacidade, por exemplo, de colocar uma graninha em cripto todo mês, economizar aqui, economizar ali, vou colocar nem que seja 100 reais, 1.000 reais no mercado cripto. Todas as criptos estão em um bom ponto de entrada nesse momento. Estamos em um bom ponto de compra. Não importa se o Bitcoin pode cair até 75, 70 mil dólares. A gente já está no momento bom. Você não precisa comprar no fundo do fundo do fundo do fundo. Gabriel, mas eu não tenho caixa. Já gastei todo o meu caixa, não tenho mais dinheiro sobrando. Beleza, espera a poeira baixar. Espera o mercado se recuperar, porque o mercado vai se recuperar em algum momento, é só ter paciência. Desliga o aplicativo da corretora, desinstala do celular, para de ficar vendo o preço de cripto, para de ficar entrando em rede social vendo conteúdo sobre cripto, para de assistir meus vídeos no YouTube. Beleza, Gabriel, entendi isso. E agora, o que eu compro? Tá na melhor hora de comprar Bitcoin ou tá na melhor hora de comprar altcoins? Dou all-in nas altcoins ou dou all-in em Bitcoin? Não dê all-in em nada. Qual que é a sua estratégia? Qual que é a sua carteira ideal? Sua carteira ideal é X% em Bitcoin, Y% em altcoins? Mantenha a proporção, tá tudo num ótimo ponto de compra. Você não precisa assumir risco desnecessário comprando só altcoin agora, porque se o mercado cai mais, entra mais no buraco ainda. Mantenha uma carteira bem equilibrada, aproveite os pontos de compra, espere o mercado se recuperar, defina preços de venda. Investir em cripto não precisa ser mais complexo do que isso. O mercado está extremamente desesperado, está tudo caindo 80%. Vou botar grana nas criptos que eu acredito e esperar se recuperar. Espera lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. 2024 o mercado ficou parado 6 meses. Bitcoin caiu para baixo de 50 mil dólares, voltou para 110 mil dólares. Aí na hora que o mercado volta, o que você faz? Agora eu olhei lá o índice de ganância, tá em ganância. Agora é hora de vender. Agora eu vou vender. Só que infelizmente a gente insiste em trocar os pés pelas mãos. E eu sinto isso analisando a carteira de vocês, recebendo dúvida de vocês. Quando o mercado tá nos 80 mil dólares caindo, tá todo mundo falando de vender. Quando o mercado está em 110 mil dólares, está todo mundo falando de dar all-in porque a out-season vai começar. Ciclo de alta não acabou. Bitcoin vai voltar para o patamar de all-time high e tem uma probabilidade muito grande de se encontrar em patamares acima de 120, 130, 140 mil dólares ao longo dos próximos 12 meses. Tenha convicção para acreditar nisso, tenha paciência para aguentar até lá e tenha gestão de risco para sobreviver até lá. Se você tiver essas 3 características aqui, você vai estar investindo do jeito certo, você vai ganhar dinheiro no mercado cripto. Por quê? Porque todo mundo que eu conheço que faz essas 3 coisas ganha bastante dinheiro e eu conheço muitos investidores nesse mercado com muito dinheiro. Seja investidor vencedor, não investidor perdedor. E com isso, senhores, eu me despeço deixando 2 pedidos aqui para vocês. Tem alguma dúvida, algum comentário, odiou a minha análise, tem alguma sugestão de vídeo, quer conversar comigo, quer tirar dúvida? Caixinha de comentários sempre aberta para a gente conversar. Eu sempre respondo todos, sempre converso com vocês. Segundo pedido, na verdade a segunda dica, se inscrevam no Desafio Cripto do Jeito Certo, oportunidade única de vocês acompanharem um conteúdo completíssimo de graça e principalmente do meu time avaliar a sua carteira, da gente analisar a sua carteira e definir junto com você uma estratégia de investimentos para os próximos meses. Oportunidade única, aproveite. Não é sempre que eu estou muito bondoso assim. Te vejo no próximo vídeo.